Olá, filhinhos! Sou o professor de Carlos Pereira, do canal X da Matemática. Nesta aula, irei mostrar para vocês o conceito de arcos congruentes. Primeiramente, vamos lembrar o conceito de arco. Arco é uma parte delimitada por dois pontos numa circunferência. Então, veja, essa parte destacada aqui em vermelho é um arco. Ela tem a origem no ponto A e sua extremidade é o ponto P. E a sua medida angular é 30 graus. Nós podemos alterar essa medida. Agora, por exemplo, esse arco AP mede 78 graus. Então, não podemos esquecer que todo arco ele tem uma origem, sempre vai ser aqui no ponto A, e tem a sua extremidade no ponto P, ou seja, o ponto final. Nós podemos seguir esse arco para o segundo quadrante, ele mede aqui 138 graus. Nós podemos passar para o terceiro quadrante. Aqui, esse arco AP tem medida angular de 251 graus. Você pode passar para o quarto quadrante, ou seja, aqui, esse arco AP tem medida 246 graus. Você pode dar uma volta completa. Uma volta completa, em radianos, é 2π. E em graus é 360. Vimos isso em aulas anteriores. Você pode seguir e dar duas voltas. Então, duas voltas é 4π em radianos ou 720 graus. Então, você pode continuar dando voltas quanto você queira. Você pode ir para a terceira volta. Então, nós temos aqui a terceira volta, ou seja, 3 voltas equivale a 6π radianos ou 1080 graus. Qual é a utilidade de você estudar arcos congruentes? Você pode comparar arcos menores que 360 com arcos maiores que 360. Veja, temos aqui o ângulo de 390 graus. O ângulo de 390 graus ele é congruente ao 30 graus. Por quê? Arcos congruentes são arcos que têm mesma origem e mesma extremidade. O ângulo de 30 graus ele tem origem no ponto A e extremidade no ponto P. Já o 390 também tem a mesma origem. Ponto A, ele dá uma volta completa, que é 360 graus, mais 30, 390. Está aqui. 30 mais 360 é igual a 390. Então, o 390 tem a mesma origem no ponto A, que ele dá uma volta, e para exatamente no ponto P, que é a extremidade dele. Então, como o 30 graus tem a mesma extremidade e mesma origem ao 390, eles são congruentes. E qual é a vantagem de estudar sobre isso? Que o seno e o cosseno desses ângulos congruentes, e a tangente também, serão iguais. Antes de a gente chegar para calcular o seno desses ângulos, vamos verificar aqui a convenção desses ângulos para radiano. 30 graus, a convenção é π sobre 6. Π ele equivale a 180 graus, dividido por 6 é 30. E 360, que é uma volta completa, temos aqui que é 2π radiano, ou 2π. Então, o 390 ele equivale a 13π sobre 6. Basta você somar π sobre 6 mais 2π. Para fazer esse cálculo, basta você multiplicar 6 vezes 2, que dá 12, mais 1, 13. Ou você tira aqui o MMC e faz os cálculos, mas é mais prático você fazer dessa maneira. 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Então, 13π sobre 6. Vamos calcular o seno, como eu havia dito antes. Então, aqui o seno de 30 é igual ao seno de 390. E o seno de 30 é 1 meio. Então, você conclui que o seno de 390 também é 1 meio. Então, aqui você pode encontrar o seno ou cosseno de ângulos maiores que 360. Então, veja o cosseno. O cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, será igual ao cosseno de 390, que também vai ser raiz de 3 sobre 2. E a tangente, mesmo raciocínio, tangente de 30 é igual a tangente de 390, que é raiz de 3 sobre 3. Vamos verificar para outro ângulo, o 780. O 780 ele é congruente ao 60, porque ele tem mesma origem e mesma extremidade. Veja,
O 60 inicia aqui no ponto A, a origem, e a extremidade no ponto P. Já o 780, ele dá duas voltas, porque duas voltas é 720 mais 60. Está aqui, ó, 60 mais 2 vezes 360, que é 720. Esse 2 representa a quantidade de volta. E o 360 representa uma volta completa. Então, 2 vezes 360, que é duas voltas, dá 720 mais 60, 780. Convertendo aqui os 60 graus para radiano é π sobre 3. Como π é 180, dividido por 3 dá 60 graus. Duas voltas, temos aqui, ó, duas voltas são exatamente 4π. Duas voltas são 4π. Fazendo aqui os cálculos, como vimos anteriormente, basta você multiplicar aqui 3 vezes 4, 12, mais 1, 13. Então, fica 13π sobre 3. Calculando o seno desses ângulos aí, ou seja, o seno, nós podemos colocar aqui o seno de 60 graus ou o seno de π sobre 3. Porque aqui nós podemos utilizar ou graus ou radianos. Então, nós estamos utilizando nesse momento aqui o radianos. Então, seno de π sobre 3, que é 60, é raiz de 3 sobre 2. Que será igual ao seno de 13π sobre 3, que é o 780. O cosseno de 60 ou de π sobre 3 é 1/2, que vai ser igual ao cosseno de 13π sobre 3. Já a tangente de 60 é raiz de 3. Então, você conclui que a tangente de 13π sobre 3 também é raiz de 3. Então, suponha que cai num problema que calcule o seno de 13π sobre 3. Então, você precisa converter, podemos converter esse ângulo aqui em radianos para graus, que é 780. Você percebe que esse ângulo é duas voltas e sobra 60. Basta dividir os 780 por 360, dá 2 e resta 60. O 60 é exatamente o ângulo congruente a 780. Você faz esse procedimento. Você pega o 720, são duas voltas, mais 60. Então, o 60 é congruente ao 720. Então, você conclui que o seno de π sobre 3, que é o 60, é raiz de 3 sobre 2. Vamos analisar outro ângulo. Temos aqui o ângulo de 1125. Ele é congruente ao 45. Por quê? Porque o 1125 dá 3 voltas, que é 1080, mais 45. Aqui tem aqui, ó, 3 voltas, mais 45 é 1125. 45 pode ser escrito em π sobre 4, em radianos. E 3 vezes 360, que é 3 voltas, é a mesma coisa de 6π. Fazendo aqui os cálculos, 4 vezes 6, mais 1. 4 vezes 6, 24, mais 1, 25. Então, dá 25π sobre 4. Calculando aí o seno, nós temos aqui que o seno de 45 ou de π sobre 4 é igual ao seno de 25π sobre 4, que nós sabemos que o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Segue o mesmo raciocínio para o cosseno de π sobre 4, que é o 45, que é raiz de 2 sobre 2. Você conclui que o cosseno de 25π sobre 4, que é o cosseno de 1125 em graus, é raiz de 2 sobre 2. Não podemos esquecer que nós podemos utilizar aqui o radianos, que é 25π sobre 4, ou podemos utilizar o graus, 1125. Já a tangente de 45, que é o π sobre 4, ou 45 graus, é 1. Então, você conclui que a tangente de 25π sobre 4 também é 1. Então, nós vimos aqui conceitos importantes sobre arcos congruentes. Então, você consegue calcular o seno e o cosseno da tangente de ângulos maiores que 360. Basta você comparar ou encontrar ângulos congruentes a esses ângulos dados. Mais uma aula aqui sobre arcos congruentes. Inscreva no nosso canal. Até a próxima aula.